Se você é cotista do BCFF11, presta muita atenção que esse vídeo é muito importante para você. Você vai precisar informar ao BTG Pactual, que é a gestora, a administradora do BCFF, o seu preço médio. Por quê? Porque o BCFF deixou de ser listado na Bolsa de Valores. Você não consegue mais comprar e nem vender ele. Você vai receber um novo fundo imobiliário, que é o BTHF11. Então, se você é cotista do BCFF, saiba que você vai deixar de ter as cotas dele, mas vai receber novas cotas do BTHF, um novo fundo imobiliário da própria BTG Pactual, vai incorporar o BCFF, e dessa maneira, então, um deixa de ser listado na bolsa e o outro, então, passa a ter todo o portfólio do BCFF. Mas, lembrando, você cotista do BCFF, você precisa agir, você precisa informar o seu preço médio para você não pagar imposto, para você ter ali os valores corretos chegando para você na corretora. Então, bora lá, vou te mostrar aqui o passo a passo, o que você precisa fazer, o que tá acontecendo com o BCFF, tudo para que você ficar bem atualizado. Bom, vamos lá. O BCFF, olha só, se a gente pesquisar aqui no Google, você não encontra mais ele. A gente pega aqui a negociação do dia, tá em branco, tá em 7h35 e ele parou, ele fechou esse 7h35 ali no dia 18 de outubro. Foi o último dia de negociação dele, ele acabou fechando, então tava ali em 7h15 e tal, subiu pra 7h35, foi o valor de fechamento dele. Agora, o BCFF, digamos assim, morreu, não tá mais sendo negociado, vai deixar de existir, ele vai ser liquidado. Então nós temos aqui o BCFF, pra você entender, a corretora ela já vem comunicando isso há um bom tempo, então o que acontece, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu explico mais em detalhes toda a proposta que a BTG Pactual fez, toda a proposta que a gestora fez dessa incorporação. Então nós temos aqui o BTHF11, que é um fundo hedge fund, ele é um fundo que, além de investir em outros fundos imobiliários, que é a ideia principal do BCFF, o BCFF ele é um fundo que investe lá dentro do portfólio dele em vários outros FIs, então ele diversifica em vários setores. O BTHF11 ele é um hedge fund, ele é um fundo de estratégia, ele consegue então pegar e investir em outros fundos imobiliários da mesma maneira do BCFF, mas também ele consegue comprar ativos reais, ou seja, ele consegue investir em imóveis reais mesmo, consegue comprar ações na Bolsa de Valores. Claro que essas ações precisam estar ligadas também ao setor imobiliário, então ele consegue agir de uma maneira um pouquinho diferente, ele consegue ter uma dinâmica melhor, ele consegue movimentar mais a carteira dessa maneira, o que poderia trazer então um desempenho melhor para o fundo. Se a gente pegar o BCFF nos últimos anos, acabou que não entregou um desempenho tão grande assim para os cotistas. Então a ideia dessa incorporação da BTHF11, então que vai pegar o portfólio do BCFF, é que ele continue então sendo esse fundo que investe em outros FIs, mas que tem uma dinâmica maior. Ele vai conseguir fazer mais coisas, conseguir ter ali a administração agindo por trás para ter mais lucro. Essa é a ideia, ter mais lucro para nós cotistas no final das contas. Então existe aqui uma proporção, uma razão. Por exemplo, se você tem 100 cotas do BCFF, saiba que a razão de troca vai ser aqui de 0,80. Ou seja, se você tem 100 cotas do BCFF, multiplica por 0,80, você vai ter, então você vai receber 80 cotas do BTHF11, esse novo fundo imobiliário aqui da BTG. Bom, um outro fato relevante, então, que saiu essa semana, que é mais importante, que a gente precisa ficar bem atento, é esse prazo de declaração aqui do preço médio. Então, nós tivemos aqui o anúncio do BTHF11, a divulgação, suspensão da negociação, então, do BCFF, foi proposta, então, foi feita uma Assembleia Geral Extraordinária, então, chamando todos os cotistas para votarem se isso era bom ou ruim. Foi aprovado essa Assembleia, então, foi aprovada essa incorporação, então, foi tudo divulgado, tudo com muita calma, e agora a gente tá avançando, então, nessa incorporação, que, na verdade, o BCFF ficará, então, D mais 21 sem as negociações, com as negociações suspensas, ou seja, vai ficar 21 dias ali na bolsa sem a gente poder comprar e vender, vai ficar suspenso e depois ele vai deixar de ser listado, e após isso, então, a gente vai receber as cotas do BTHF. Então, essa aqui é um resumo do que era a proposta, então, dessa incorporação aqui no relatório gerencial do próprio BCFF. Isso já vem acontecendo já há um bom tempo, agora a gente só tem que informar o nosso preço médio. E por que a gente tem que informar esse preço médio? Olha só, os cotistas deverão registrar de maneira comprovada o custo médio unitário da aquisição, custo médio, por meio da plataforma Portal do Investidor. Tem aqui um link pra gente acessar, a gente vai fazer aqui na prática. Então, o prazo pra gente fazer isso é do dia 19/10 até o dia 12/11. Então, é um prazo até que curto aqui, a gente tem menos de um mês aqui pra fazer essa informação, dar as informações aqui do nosso preço médio. Por que a gente tem que informar eles? Aqui eles vão colocar também um manual pra gente ver como é que faz o primeiro acesso nesse portal, o manual também do custo médio pra você entender ali como é que funciona esse cálculo do custo médio. Enfim, tem aqui algum auxílio pra você, mas o que acontece? A importância do envio do custo médio, por que a gente tem que informar? É importante que a gente faça isso pra gente não ser tributado a mais do que a gente deveria. Então, por exemplo, caso a administradora não receba a declaração do custo médio dentro do prazo, o cotista terá o seu custo de aquisição considerado no
valor equivalente à menor cotação histórica do BCFF. Tá, vamos lá, vamos com calma. A menor cotação histórica do BCFF. Vamos colocar aqui na máxima. A menor cotação, vamos ver, foi aqui pro final mesmo, acredito, nesse 7,30, 7,15. Vamos pegar aqui o último mês. Foi esse 7,15, 7,30. Então, mais ou menos vai ter aqui. É como se você tivesse o seu preço médio ali no 7,30, por exemplo, esse 7,35. Mas nesse momento, né, nesse movimento de compra, de incorporação do BTHF11, o BTHF11, na prática, ele vai comprar as cotas do BCFF. Ele vai comprar a um preço do valor patrimonial. Então, esse valor patrimonial vai estar lá em cima. Vai estar lá custando uns 8,80, 9 reais. Então, você teria um lucro como se você tivesse comprado as cotas do BCFF a 7,30 e você estaria vendendo ali próximo de 9 reais. Então, você está tendo um lucro. Quando você tem lucro na venda de FIs, você tem que pagar imposto de 20%. Então, para que você não venha pagar um imposto muito alto, é importante que você informe o teu preço médio. Se o teu preço médio tá lá perto dos 9 reais e essa compra do BTHF, o novo fundo, vai ser ali perto dos 9 reais, então você talvez fique no 0 a 0, você não precise pagar imposto. Então, é isso, é importante que você declare o teu custo médio para que você tenha o melhor desempenho possível. A própria corretora coloca aqui, então, se você não fizer isso, vai ficar lá o preço médio lá para baixo, o que vai maximizar o imposto recolhido. Ou seja, você vai pagar mais imposto. Então, vamos declarar aqui o preço médio pra gente pagar menos imposto possível. Essa é a ideia da gente fazer isso. Então, beleza. Temos aqui o último dia de negociação do BCFF, conforme eu comentei. Teve também um pagamento extraordinário dos dividendos. Por quê? Porque o próximo mês, agora de novembro, o BCFF deixou de ser negociado. Mas e aí, os proventos, como é que ficam? Como é que ficam os dividendos do mês de novembro? Para não ter um prejuízo para nós cotistas, o BCFF ele fez um pagamento extraordinário. Eu tenho as cotas aqui na carteira da Aurora, a série aqui do canal que eu faço, que eu invisto R$300 aqui todos os meses para minha filha. Eu tenho aqui o fundo imobiliário BCFF, tenho 20 cotas dele. E se a gente for olhar aqui na parte dos proventos, a gente vai ver sim que teve, ou vai ter esse pagamento aqui extraordinário. Então, tivemos um pagamento normal, que no dia 14 do 10 foi pago esses 7 centavos, aqui 0,07 para cada cota. Mas olha só, BCFF de novo aqui no final do mês, no dia 25 do 10, a gente vai receber mais um pagamento. Então, foram 2 pagamentos de dividendos. E esse pagamento do dia 25, então, é antecipando o mês de novembro. Em vez de vir um pagamento lá no dia 14, 15 de novembro, eles anteciparam, pagaram aqui no dia 25, então todo mundo recebe os dividendos, ninguém sai no prejuízo. Então, é isso que a gestora está informando aqui nessa parte, que está sendo feito esse pagamento extraordinário. Qualquer dúvida também você pode mandar e-mail para o RI, que é o site de relacionamento com o investidor. Cada FI tem o seu relacionamento com o investidor. Você pode mandar um e-mail para eles com as dúvidas. Eu não consegui fazer o preço médio, eu tenho isso e aquilo. Você pode pedir aquilo que você quiser. É a obrigação deles, digamos assim, tentar esclarecer todas as suas dúvidas, esclarecer as dúvidas de nós cotistas. Então, beleza, basicamente é isso que está acontecendo, é isso que a gente tem que fazer com o BCFF. Nós temos esse prazo aqui do dia 19 do 10 até o dia 12 do 11 para fazer esse envio do preço médio. Aqui nós temos um cronograma também que a gestora colocou. Temos esse prazo aqui que eu comentei. Depois disso, a entrega, as novas cotas do BTHF para os investidores vão acontecer ali no dia 13 de novembro. Então, no dia 13 de novembro, a gente deixa de ter o BCFF e passamos a ter cotas do BTHF11 naquela proporção lá de 0,80. Então, se você tem 10 cotas do BCFF, você vai passar a ter 8 cotas do BTHF11. Depois disso, a gestora vai fazer a apuração, vai fazer os cálculos tudo certinho. O início da negociação, então, do BTHF começa lá no dia 18 do 11. Olha só, a gente recebe elas no dia 13, mas igual a gente não consegue vender. A gente só vai vender ou comprar mais lá no dia 18 do 11, quando é aberto, então, para ser negociado da B3. E o pagamento aos cotistas, referente ao valor remanescente da liquidação do BCFF, vai ser no dia 22. Então, se ficar algumas frações nessa divisão do BCFF, ali nessa proporção, nessa troca, se ficam frações para trás, acaba que depois a gestora vai pagar, então, o equivalente a essas frações que ficaram para trás, lá no dia 22 do 11. Então, aqui tem essa tabelinha também com as datas, o cronograma pra gente ficar atento. Aqui nós temos o manual, então, para você fazer o primeiro acesso ali no site da BTG Pactual, tudo para você fazer a informação, tá? Aqui embaixo, vou deixar o link na descrição também. Mas olha só, vamos acessar então o portal do investidor, que é aqui esse site que a gente quer aqui da BTG. Se você nunca fez esse acesso, aí você vem aqui no primeiro acesso, vai seguir ali o cadastro e depois vai liberar então o portal aqui para você. Mas aqui, a administradora, então, BTG Pactual, a gente vai colocar aqui meus dados, vou colocar meu CPF, meu login, eu já tenho login neles, então eu só vou fazer aqui esse login e a gente já continua. E olha só, de cara, ele já traz aqui o requerimento de custo médio, existem pendências atreladas ao seu usuário, selecione o campo abaixo para cumprir a requisição em aberto. Aí simplesmente você clica aqui em informar custo médio. Ele já vai trazer aqui então o custo médio da aquisição, que é o valor que a gente tem que informar. Olha só, qual fundo que a gente vai fazer isso? O BTG Pactual Fundo de Fundos, que é o
BCFF. A gente tem que selecionar aqui classificação tributária. Provavelmente você vai se enquadrar nesse primeiro, que é o investidor residente no Brasil, pessoa física. Se você for pessoa jurídica, se você for uma instituição financeira, entidade de previdência complementar, fundo ou clube de investimento. Então tem uma série de informações para colocar aqui. Às vezes você tem também, você não paga mais imposto. Enfim, dá uma olhada, mas provavelmente você reside no Brasil e você paga imposto. Então é uma pessoa física, um investidor normal, comum, que está fazendo os investimentos ali na bolsa. É essa a primeira opção que a gente tem que colocar. Situação tributária do investidor: tributado, dispensado ou então liminar. Tem as informações aqui do lado para você tirar a dúvida, mas geralmente também será tributado. Se você for aposentado, se você tiver alguma coisa diferente, enfim, você é dispensado de fazer essa tributação aqui, dessa retenção, aí você coloca, mas geralmente vai ser aqui tributado. E o custo médio, aqui que a gente tem que informar então qual que é o valor, o custo médico. E bom, por isso que é tão importante a gente ter, eu utilizo aqui o Investidor 10, mas também tem o Status Invest, tem outras plataformas, outros sites de gestão de carteira. Aqui, de uma maneira simples, a gente consegue encontrar o preço médio. Olha só, BCFF, o meu preço médio então é de 8,63. É esse valor aqui que eu tenho que informar lá no site, lá no portal. Ele vai pegar todas as compras que eu fiz aqui na parte de lançamentos. Se eu pesquisar aqui BCFF, foram 3 compras que eu fiz. Comprei 12 cotas a 8,83, comprei 5 cotas a 8,17, comprei 3 cotas a 8,63, o que fechou então esse preço médio meu. Caso você não tenha esse preço médio, se você não tem nenhum controle, aí você vai ter que dar um passo a mais. Você pode acessar aqui o investidorb3.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo também. Esse aqui é um acesso que nós temos da própria B3. A gente acessa e vai ter ali todo um resumo das ações, dos fundos imobiliários, dos investimentos que a gente tem atrelados à B3. Então aqui ele vai ter um extrato desde 2020 de tudo que tu fez, de todas as compras, vendas, dividendos, proventos, tudo que você fez vai estar aqui nesse site da B3. É a B3 que está informando para nós as informações atreladas ao teu CPF, ao meu CPF. Mas se você não teve nenhum controle, você está perdido, não sabe o que comprou, aonde, quando comprou, dá uma olhadinha aqui que possivelmente você vai conseguir essas informações. E beleza, essa é a cara então desse portal, essa área do investidor aqui da B3. Ele vai ter tudo aqui que você tem associado então à B3. Nós temos as ações aqui, LCAs que eu comprei, FIs, empréstimos, tesouro e outros empréstimos e ativos, olha só. Enfim, tem várias coisas aqui para você dar uma olhada, os dividendos, toda a evolução da tua carteira. Mas aqui em cima, então, no lado esquerdo, você pode vir em extratos e aqui ele vai trazer toda a movimentação, tudo que aconteceu nos últimos meses. Você pode vir aqui em filtros, colocar aqui o máximo que ele deixa aqui, que é 12 meses, e aí você seleciona, em vez de deixar todos, porque ele vai buscar ações, vai buscar ETFs, vai buscar um monte de coisa, deixa só aqui a parte de compra e venda, tipo de investimento, também deixa só o FI aqui, fundo de investimento imobiliário. Então, tipo de movimentação, compra e venda, e aqui, tipo de investimento, FI. Você pode filtrar pela instituição, então se você tem conta em mais de uma corretora, também pode filtrar. Aí, ele vai te trazer aqui uma ideia, então, das compras e vendas que você fez desse ativo, mas igual você vai ter que exportar essa planilha, você vai ter que baixar, você vai ter que dar uma olhada ali com calma para ver todas as compras que você fez. Por exemplo, poderia pesquisar aqui BCFF 11. Olha só, temos aqui 3 cotas que eu comprei, mais as 5 cotas, mais aquelas 12 cotas, que foram as cotas que eu tenho informado lá no Investidor 10. Então você teria que pegar todas essas informações, essas compras e vendas, e aí você poderia utilizar, por exemplo, esse outro link que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma calculadora de preço médio que nós temos aqui na internet. Então, por exemplo, vamos dizer que você comprou 10 cotas do BCFF a R$ 8,35. Beleza? Então o teu preço médio tá aqui R$ 8,35. Depois você vendeu, então, 2 cotas dele a um preço aqui de R$ 9,00. Então o teu preço médio tá em 8,19. Depois você foi lá e comprou mais 15 cotas dele a R$ 7,35. Baixou o preço médio. Então foi lá para R$ 7,64. Então você vai pegando todas as informações que você pegou ali no portal da B3 e coloca aqui para você encontrar o teu preço médio. Beleza? Aqui uma maneira diferente para você encontrar o preço médio, caso você não tenha tido o controle. No meu caso, como eu tenho aqui no Investidor 10, eu vou vir aqui novamente, fundos imobiliários. Nós temos aqui BCFF, preço médio 8,63. Então vamos voltar aqui pro portal. Custo médio unitário da aquisição, R$ 8,63. Ele vai pedir aqui pra gente informar. Termo de responsabilidade. Estou ciente que a falsidade da prestação dessa informação sujeita a penalidades previstas na legislação criminal, papapá. Concorda com isso? Por isso que é importante botar o valor correto, né? Não vamos mentir aqui, porque isso implica na retenção do imposto de renda. Então, se tiver alguma coisa errada, também vai dar problema lá na frente. Então, vamos informar aqui dos dados corretos. Enviamos. Não será possível editar as informações preenchidas. Tem certeza? Deseja
seguir, enviar e finalizar. Suas informações foram processadas com sucesso, você receberá um instante um e-mail com os dados. Ok, nenhuma requisição pendente, então a gente volta aqui, nós já temos aqui no portal, deixa eu dar um zoom aqui, beleza? Nós temos aqui... Se você voltar para a tela inicial, então nós temos aqui algumas informações, mas a parte que é custo médio da aquisição já não tem mais aquela pendência para eu fazer. Então, basicamente, esse foi um passo a passo aqui para você informar o preço médio ali para a BTG Pactual, que é a gestora do BCFF, para eles fazerem os cálculos corretos, para eles reterem, então, esse imposto de renda, como vai ser tudo automático, a gente só precisa fazer isso, informar o nosso preço médio. Mas se você não tem o preço médio, aí você vai ter que dar esses passos extra ali no portal da B3, pegar as compras e vendas, colocar ali na calculadora de preço médio, encontrar esse preço médio para informar para eles. Se você já tem um controle, você já sabe qual é o preço médio, acessa o portal, informa, manda e tá resolvido. É só esperar aqui o dia 13/11, 13 de novembro, onde a gente vai receber então as cotas, a entrega das novas cotas aqui do BTHF11 pro nosso portfólio. E lá, no dia 18, a gente volta a negociar, se a gente quer comprar, vender, fica a critério. Lá no dia 18 vai ter bastante volatilidade. Então vai ter muita gente comprando, vai ter muita gente vendendo, muita gente vai vender, vai ficar surpresa com essas cotas, não tá sabendo o que tá acontecendo. Vai lá e pega e vende, então vai ter sim efeito manada, vai ter muita oscilação nesses dias aqui. Mas no geral a ideia do BTHF11 é legal, é uma evolução, digamos assim, um BCFF 2.0. Ele tem mais dinâmica, ele consegue fazer mais ações, consegue comprar, vender, consegue buscar um lucro melhor para nós. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo onde eu explico tudo isso, eu falo sobre essa proposta que nós tivemos de incorporação do BTHF11 e dou minha opinião se realmente vale a pena ou não. E por esse vídeo é isso, me deixa aqui embaixo nos comentários, você sabe qual é o seu preço médio, você tem esse controle, você utiliza o Investidor 10, o Status Invest, um outro site para fazer essa gestão? Me deixa aqui, vamos trocar uma ideia. Por esse vídeo eu espero que você tenha gostado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. E se você foi pego de surpresa com essa movimentação do BCFF, se inscreve aqui no canal, também deixa seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube. E claro, você sempre fica ligado quando eu soltar novas informações aqui sobre o BCFF ou qualquer outro fundo imobiliário, você vai ficar informado. Muito obrigado, vou deixar o vídeo aqui do lado, onde eu falo então o início, a proposta que nós tivemos da BTG Pactual para fazer essa incorporação. Ali eu leio todo o relatório, tudo que foi proposto em detalhes, você vai entender o que vai ser esse novo FI. Dá uma olhadinha ali, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!